poderosamente bom dia. Que a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja na minha e na sua vida, amados e queridos de Deus. Estamos começando mais uma live, como vocês muito bem sabem, Vida Nova em Jesus Cristo, Todo-Poderoso, Deus Forte, Pai da Eternidade. Com a plena certeza que Deus, hoje, nesse mesmo dia, vai nos abençoar, nos proporcionar uma maravilhosa graça, maravilhosas bênçãos da parte dele mesmo, porque ele é o mesmo, ontem, hoje e será com certeza eternamente. Queridos, com seus olhos fechados, vamos orar ao Senhor agora, nesse momento. Pai Celestial, nós oramos a Ti para ter clareza, Pai. Clareie nossas mentes, nosso coração para entender, ouvir e compreender a Tua palavra, Pai. Senhor Espírito Santo, traga a palavra, Senhor, que o Senhor quer ministrar aos Teus filhinhos nessa manhã. Amado Jesus, por favor, Senhor, que o nosso coração esteja pronto, Pai, para receber aquilo que vem de Ti e a nossa mente refletir naquilo que nos tem preparado para nos ensinar esta manhã. Amado Senhor Jesus, nós precisamos do Senhor ser o nosso professor. Venha, Senhor, usar esse Teu filhinho, mas que seja o Senhor e não eu, Pai. Cumprindo Lucas 12, em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor use meus olhos e meus dedos a ver e abrir na palavra que o Senhor tem pronta para os seus filhos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Prometemos a Jesus toda a honra, toda a glória por tudo que há de acontecer nesta live. No nome dele mesmo. Amém. Amém, amados. Vamos ler a palavra? Olha só. Queridos, hoje eu gostaria de ler com os senhores uma palavra muito maravilhosa. Uma palavra, meus queridos, que é tremenda. Olha, amados, eu gostaria de ler com os senhores Atos capítulo 8, versículo 4 a 7. Olha só, amados. Atos capítulo 8 é só o começo da mensagem. Mas os que andavam dispersos por toda parte, anunciando a palavra, e descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Queridos, aqui alguém pode dizer, mas esse Filipe era bom, né? Esse Filipe tinha o poder de Deus. Esse Filipe aí, olha, ele fazia diferença na cidade. Mas, queridos, não era Filipe. Mas o que é isso, missionário? Aqui está falando de Filipe. Capítulo 6 de Atos diz que Filipe era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Uma pessoa que é cheia de fé e do Espírito Santo, aonde ela vai há sinais de Deus. Aonde ela vai há um mover dos céus. Aonde ela vai há sim Deus indo juntamente com ela. Porque a Bíblia diz, de sorte que nós somos embaixadores de Cristo. Ou seja, aonde nós estamos indo, nós estamos representando e levando o reino dos céus. Nós estamos representando a Cristo. Estamos levando Cristo aos corações. Porque, amados, nós somos o exemplo. Nós somos a carta aberta, a luz do mundo, o sal da terra, como o Senhor Jesus bem disse. E nós, queridos, pela ajuda do Espírito Santo, por uma contemplação, por viver a vida nele, conseguimos fazer a diferença, conseguimos fazer grandes coisas. E se não nos tem ainda isso, porque aqui parece até uma acepção de pessoas. Parece que Deus escolheu Filipe de modo todo especial e nós não. Por quê? Nós não vemos tantos sinais como aqui está. Mas não é assim. Deus não faz acepções de pessoas, Ele é o mesmo, e Ele dá o mesmo para aquele que faz o mesmo. Quem é de nós que faz como Filipe, que fez como Filipe, que fez como os apóstolos, a ponto de ficar lá no Pentecostes 10 dias, quer dizer, no Pentecostes, no cenáculo eu quis dizer, 10 dias buscando a Deus, orando ao Senhor, manda o Espírito Santo, Pai, manda o Espírito Santo, e buscando de todo o coração. Como é que Deus não ia revesti-los de poder? Foram 10 dias consecutivos de culto, de oração e busca pelo Espírito Santo. Hoje em dia é difícil uma igreja que tenha um culto do Espírito Santo. Imagina 10 consecutivos. Jesus do céu. Por isso eles eram tão cheios, tão avivados. Porque eles tinham o Espírito Santo como a prioridade da igreja. E é verdade que se o Espírito Santo não tivesse descido no Pentecostes, eu tenho isso pra mim. A igreja não teria durado um mês, amados. Um mês.
E hoje tantos conseguem viver anos até com suas igrejas bem tranquilamente sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não dá, meus queridos. Infelizmente é a triste realidade que se o arrebatamento acontecer, meus queridos, e numa igreja não tiver ninguém salvo, o Espírito Santo no arrebatamento ele vai embora. Ele vai embora da terra. Isso daqui está na Bíblia. Está lá em 1 Tessalonicenses que agora há um que retém o filho da perdição. E o filho da perdição não vai se manifestar até que do meio da terra, do meio deles, seja este tal tirado. Quem é? O Espírito Santo. Alguém pode dizer que é a igreja, mas diz esse tal. A igreja é substantivo feminino. O Espírito Santo é substantivo masculino. É ele, meus queridos, que a qualquer momento, juntamente com nós, quando nós subirmos, na verdade, quando ele subir, nós subiremos com ele. Ele que está dentro de mim, dentro de você, dentro de cada cristão, quando ele subir, ele vai subir dentro dos seus corpos, dentro dos seus habitantes, dentro dos seus hospedeiros. Sim, ele irá subir e nos levará junto. Isso será lindo, isso será glorioso, amados. Por isso, amados, nós devemos ter a nossa vida cheia do Espírito Santo. Por isso, meus queridos, não é um pedido, não é uma opção para você. O apóstolo Paulo manda, enchei-vos do Espírito Santo. Em Efésios 5,18 é mandamento, é ordem de Deus. Nós nos encher dessa força divina, força espiritual para lutar e vencer. Porque sem ele nós não vamos avante, sem ele não vamos conseguir. O que faz uma igreja forte? É o seu rol de membros? É o seu nível de ofertas? Não, meus queridos. É a boa oratória do pastor? Também não. Ah, então são os maravilhosos obreiros que estão atendendo ela? Também não. É o Espírito Santo de Deus. É ele que move o coração da igreja. É ele que aviva o povo para amar a Deus, para congregar, para vir à igreja, para, queridos, viver a vida cristã, não só na igreja, mas também fora. Porque dentro da igreja tá todo mundo lá tão lindinho, tão maravilhoso, né? Vai lá fora, só Jesus da causa. Aqueles que não têm o Espírito Santo é assim, amados. Mas aquele que tem o Espírito Santo, ele é a igreja na igreja. Ele é a igreja em casa, ele é a igreja na escola, no caso do servo de Deus que vai. Ele é servo de Deus e é a igreja no seu trabalho. Ele é a igreja onde quer que ele esteja, amados. Ele é povo de Deus. Isso que é a igreja. Vem da palavra eclésia no grego. Nós somos o povo chamado para fora. O que Deus diz para nós? 2 Coríntios 6 responde: sai do meio deles, ó povo meu, e não tocai em nada impuro, e eu vos recebereis, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Queridos, sair do meio deles não é sair do meio das pessoas, não é ser antissocial, é sair da prática deles. É sair, amados, das coisas que eles fazem. Amados, nós somos chamados a ser diferentes. Nós somos chamados a dar bom exemplo, bom testemunho, boas obras, bons frutos. É isso que o Espírito Santo nos chama para fazer. Porque, queridos, é decisão nossa. É obrigação minha como cristão, é obrigação sua darmos bons frutos e realmente honrar o nome do Senhor Jesus. Vocês sabem, ao mandamento de Deus, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Estranho que ele não disse não dirás, né? Ele diz não tomarás. E todo mundo leva por dizer Deus do nada, não é mesmo? Mas o pior pecado, e esse é o real, não colocar o nome de Deus em vão, é você professar o nome de Cristo e viver totalmente deliberadamente no pecado, erroneamente, com uma vida devassa, com uma vida, meus queridos, sem princípios, sem moral, e professar o nome de Cristo. Isso a gente vê muito por aí fora. Pessoas que dizem, não, eu sou cristã, eu sou evangélico, não, eu sou... Mas dá péssimos frutos, dá péssimos exemplos, dá coisas assim que as pessoas ficam, mas tu não é cristão? E aí, quem é desmoralizado, a pessoa, nem tanto. O Senhor Jesus, a igreja é desmoralizada, porque olha ali, ó, se esse crente é assim, imagina o Deus dos crentes. Se esse crente é assim, todos os crentes devem ser. Eles colocam como tudo, como nós dizemos, farinha do mesmo saco. E não é. Sempre a diferença. Há pastores e pastores, médicos e médicos, advogados e advogados. Sempre diferencia de um para o outro, meus queridos. Sempre. E cristão também. Infelizmente, não era para ser assim. A Bíblia diz que nós deveríamos, isso é obra do Espírito Santo. No Atos 2, depois deles receberem o Espírito Santo, da pregação que ganhou mais de 3.000 almas de Pedro, a Bíblia diz que a igreja vivia em unanimidade. Não tinha nada como seu mesmo, mas repartia uns com os outros. Era lindo o que o Espírito Santo fazia com o coração daquelas pessoas. Tanto é que eu fico encantado, fico impressionado. Quando eu leio 2 Coríntios 3, que o apóstolo Paulo diz, vocês devem ter todos
o mesmo sentimento, o mesmo parecer sobre as mesmas coisas. E as igrejas, as denominações, tá tudo, um diz uma coisa, outro diz outra, diz uma coisa, diz outra. O que é isso? É falta do Espírito Santo, não, missionário. É muito radical para dizer uma coisa dessas, mas aqui o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, vocês devem ser unânimes, vocês devem ter o mesmo parecer, e quem faz isso é o Espírito Santo. Por isso, no mesmo capítulo, ele termina dizendo que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Que é comunhão, meus queridos? É amizade, camaradagem, como diz o mundo afora. Meus queridos, é união, é comunhão. O que é ter comunhão? É irmandade. É como se o Espírito Santo, nós temos ele como amigo e conversar com ele, e ele conversa com nós. Nós o amamos e ele nos ama. Nós repartimos a vida juntos. É isso, amados. É companheirismo. Mas isso falta para muitos hoje. Tantos, meus queridos, nem valorizam o Espírito Santo, não pregam muito sobre o Espírito Santo, não tem nem cultos de busca do Espírito Santo. Isso é triste, triste demais. O Espírito Santo está sendo esquecido e apagado da igreja. E isso parece que o apóstolo Paulo já tinha sido prevenido sobre isso, porque ele disse lá em 1 Tessalonicenses 5:18 em diante, não apagais o Espírito de Deus, não apagais o Espírito. Por que ele mandou isso? Porque ele sabia que aquele Pentecostes todo, aquele avivamento todo, um dia os homens iam tentar apagar. E quantas vezes tem apagado, não é mesmo? E depois de apagar é muito mais difícil voltar. É muito mais difícil acender de novo. Mas nós temos clamado por um novo avivamento. Nós temos clamado por uma nova virtude do céu ser descida na terra. Nós temos querido isso. Amados, mas enquanto nós não fazermos o que os homens de Deus fizeram no passado, não vai ter um avivamento. Porque, meus queridos, não mudou. Deus não mudou. E os padrões de Deus também não mudaram. Nós estamos no Novo Testamento, mas desde o começo os padrões do Novo Testamento são os mesmos. Quem busca, acha. Quem pede, recebe. Quem bate a porta, para esse se abre. Só que tem que se pedir com insistência, tem que se buscar com insistência, tem que clamar com insistência. Deus diz, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Jeremias 33:3. Queridos, enquanto nós aceitarmos a nossa situação atual espiritual, ela continuará como está. Mas quando nós dissermos, agora eu vou fazer coisas diferentes para minha espiritualidade, eu vou começar a orar mais. Se eu orava meia hora, eu vou tentar orar 1 hora. Se eu li a Bíblia por 15 minutos, eu vou ler por 30. Eu vou aumentar minha vida com Deus. E você vai ver que os resultados também vão aumentar. Porque assim, meus queridos, Deus, o próprio Senhor Jesus disse, dai e dar-se-vos-á. Esse é o padrão dos céus. Se você dá mais para Deus, Deus dá mais dele para você. Se você busca mais a Deus, Deus vai dar mais coisas para você. Meus queridos, e é isso que a Bíblia ensina. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas, não disse algumas, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Queridos, esses são nós. Nós que quisemos, nós que buscamos. Aqui, Filipe lhes pregava a Cristo. Por quê? Quem é que batiza com o Espírito Santo? É Cristo. Quem é que salva? É Cristo. Quem é que liberta? É Cristo. O próprio apóstolo Paulo disse, eu quando estive convosco não quis saber de outra coisa para vos pregar a não ser a cruz de Cristo. Porque toda a mensagem do evangelho se reduz na cruz. Se resume, eu quero dizer, se resume na cruz. Pela cruz nós somos salvos, pela cruz nós somos libertos, pela cruz nós somos curados, pelo ato de Jesus na cruz nós recebemos o Espírito Santo. Todas as bênçãos que nós temos na vida é por causa do que Jesus fez na cruz. Porque aquilo foi tão grande, foi tão intenso, foi tão real, foi tão verdadeiro, que nos modifica até hoje. Tanto é que a história da humanidade e a nossa história é separada em antes e depois de Cristo, queridos. A minha história e a sua história também. Um era o Samuel antes de Cristo e outro foi o Samuel depois do Cristo. Um é Samuel, quer dizer, agora eu não quero mais falar em mim. Um é você antes de conhecer Jesus, mas outro é você depois de conhecê-lo. Não é assim quando você aceitou? Só que, queridos, aceitar Jesus é o raso da cristandade. Há muito mais para ser vivido. Há uns sonhos maiores. O Senhor Jesus disse em João 7,37, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão de dentro dele. E ele disse rios, não disse um rio, 2 ou 3, rios de água viva fluirão dentro dele. Rios de água viva são rios de unção, meus queridos, rios de poder. E por que são rios? Porque são diferentes formas de Deus manifestar seu poder. Como a Bíblia mesmo diz, a multiforme graça de Deus. Ela tem várias formas de se manifestar em nossa vida, mas continua sendo a mesma graça. Você quer ver alguma das formas da graça de Deus se manifestar? Faça assim comigo.
graça. Porque a Bíblia diz lá em Lamentações 3, se Deus nos tratasse como nós merecemos, segundo os nossos pecados, já haveríamos sido consumidos. Queridos, a misericórdia do Senhor nunca cessa. Suas misericórdias não chegam ao fim. É o que está lá. Se renovam todos os dias, a cada manhã. Queridos, age no meu coração mais uma palavra para a gente orar e já nos despedimos e voltarmos amanhã, com certeza. 1 João, capítulo 1. Olha só, é muito forte essa palavra, queridos. Eu gostaria que você meditasse bem comigo. Olha só, João, ele começa... É interessante o apóstolo João. Ele começa a sua epístola como ele começou o seu livro. Parecido. Como é que João começa o evangelho de João? No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E nada do que se fez haveria de ter sido feito sem ele. E aqui diz assim, amados, no verso 1 em diante. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos próprios olhos e o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. É interessante, aqui diz que nós temos comunhão com o Pai e com o Filho, não é mesmo? Mas lá em 2 Coríntios 13, diz que nós temos comunhão através do Espírito Santo, e a comunhão do Espírito Santo. Por que a comunhão do Espírito Santo? Porque é o Espírito Santo que faz. Nós temos comunhão com o Pai e com o Filho. Tanto é que eu posso basear isso na minha Bíblia, não é achismo, queridos. Efésios 2,18 diz, ambos, todos os povos, os gentios e Israel, eles têm acesso ao Pai pelo mesmo Espírito, por Jesus Cristo, mas num só Espírito. O Espírito Santo. É Ele que faz nós conhecermos o Pai e o Filho. É Ele que nos faz, meus queridos, ter a vida de Deus em nós. O Espírito Santo é o Pai em pessoa. O Espírito Santo é o Senhor Jesus, porque Ele é chamado de Espírito de Deus. Ele é chamado de Espírito de Jesus Cristo. Tanto é que Romanos 8, 9 até 11 diz lá, entre esses versículos, aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal, não é dele. Queridos, o Espírito de Cristo não pode ser outro a não ser o Espírito Santo. Mas missionário significa que se eu não sou batizado com o Espírito Santo, eu não sou de Cristo. Não é isso. Quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo já vem sobre nós. Com certeza, é claro isso. Ele vem morar no nosso coração. Mas o batismo com o Espírito Santo, o que é? É revestimento de poder, meus amados. É revestimento de autoridade. É revestimento de poder dos céus contra o pecado. De poder contra as misérias do mal. Contra, meus queridos, as malignidades das trevas que tentam vir contra nós, porque o Senhor Jesus disse, eis aí vos dou poder e autoridade sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano algum. Lucas 10, 19. Mas agora, você pode dizer como João, nós temos visto, nós temos contemplado, e nossas mãos tocaram da palavra da vida. Ele não disse nossas mãos tocaram a palavra da vida, nossas mãos tocaram da palavra da vida, queridos. E é interessante, porque a vida, isso é Jesus, porque Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. A vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. Quem é essa vida? Verso 14 de João 1 nos responde, e a palavra se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Ele é a vida que foi manifestada. Ele é a palavra que foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e nele não há trevas alguma. Se dissermos que temos comunhão com Deus
e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Olha que versículo forte. Se dissermos que temos comunhão com Deus e andamos nas trevas, o que é trevas? Trevas é escuridão, é confusão, meus amados, não saber o caminho. Trevas é cegueira espiritual. Nós, quando estávamos no mundo e não aceitamos o Senhor Jesus, estávamos nas trevas. Por quê? Nós não reconhecíamos o nosso estado de pecador. Nós não nos arrependíamos de nossos erros, até que Cristo veio ao nosso coração. Isso mudou o nosso ser, mudou a nossa alma. Mas aqui diz, meus amados e queridos de Deus, se dissermos que temos comunhão com Ele, e só tem comunhão quem aceitou Ele. Só que mesmo aceitando o Senhor Jesus, tem gente que volta às trevas. Isso está na Bíblia. Que o cão volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta para o lamaçal. É triste, mas se a gente não vigia, a gente volta. Se a gente não edifica a nossa vida sobre a rocha que é Cristo, nós não estamos alicerçados e vai vir as tempestades, vai vir as provações e podem nos tirar, igual o homem que construiu essa casa sobre a areia, igual a semente que foi plantada à beira do caminho, que vieram os passos e arrancaram da terra. É triste, mas, meus amados, se nós deixarmos, os pássaros virão e tirarão a semente da palavra de Deus do nosso coração. Por isso, meu querido, você aceitou a palavra de Deus no seu coração, você entendeu ela e você está praticando ela, porque se você não anda na luz, você não está praticando a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Que coisa linda. É triste, mas quando nós vemos, meus amados, discórdia nas igrejas, contendas no meio dos irmãos, isso significa que o quê? Não estão andando na luz. Porque se nós andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E quem é a luz da vida? É o Espírito Santo. Ele é o Espírito da luz. Ele é o Espírito da vida. Ele é o Espírito da força. Quando o Espírito Santo age na igreja, a igreja tem unidade, amados. A igreja tem poder. Veja que naquele dia eles não tinha como se levantar todos ao mesmo tempo no natural. Mas a Bíblia diz que quando os discípulos, cheios do Espírito Santo, falando em outras línguas, ouviram o povo falando, aquela multidão falando, a Bíblia diz que os 12 se levantaram ao mesmo tempo, começaram a falar com o povo. Eu acredito, porque diz que Pedro estava falando, mas provavelmente Pedro estava falando, ou o Espírito Santo estava interpretando para os que estavam ouvindo na língua deles, nos seus ouvidos, no seu coração, ou ele estava falando e os outros 11 estavam falando em outras línguas e o povo de outras línguas estava escutando o que os outros 11 estavam falando, do que Pedro estava falando. Porque quem falava através de Pedro, quem falava através dos apóstolos era o Espírito Santo. Por isso nós temos o cânon sagrado, que é a Bíblia Sagrada. Como aqui a Epístola de João, quem está falando aqui é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo que está nos ensinando aqui. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Aqui parece que é contradição com o verso 7, porque diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, mas não é, meus queridos. Aqui ele está dizendo no estado original do homem. Se nós dissermos, e tanta gente diz assim, não, eu sou uma boa pessoa, eu não tenho pecado, não. Mas não é assim que a Bíblia ensina. Romanos 3,23 diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Nós temos que reconhecer nosso estado para sermos salvos. Porque aqui, olha, amados, aprendam isso. Nós temos 3 coisas. Isso nos fez salvo e isso nós temos que continuar a fazer mesmo depois de salvos. Nós temos que nos arrepender, confessar que somos pecadores, confessar nossos erros e nos converter. Essas 3 coisas modificam o coração da pessoa. Porque o próprio Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, disse essas palavras: aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Mas eu não posso confessar aquilo que eu não me arrependo. Eu confesso aquilo que eu me arrependo de ter feito, para aí depois deixar de fazer tal coisa. Tem gente que confessa sem se arrepender no mundo afora, mas com Deus não é assim. Deus, Ele recebe e nos perdoa quando nós nos arrependemos, confessamos e nos convertemos, porque é aí que os nossos pecados são cancelados. Foi o próprio Pedro que disse em Atos 13:19, arrependei-vos e convertei-vos, e assim será cancelados os vossos pecados. Verso 9, se confessarmos, olha aqui o que eu estou acabando de vos dizer, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Porque se dissermos que não pecamos, fazemos-los mentiroso e a sua palavra não está em nós. Queridos, isto é 1 João
do 1 ao 10. Muito forte essa palavra. Não foi o missionário Samuel que está falando, é o apóstolo João. Ele tem carga para dizer isso, hein? E não é só ele que está falando aqui, é o Espírito Santo através dele. Quando a gente lê a Bíblia, a gente não tem que pensar que aqui é um homem que está falando, aqui é a palavra de Deus. O próprio apóstolo Pedro falou que homens santos inspirados pelo Espírito de Deus falaram de Deus, falaram inspirados pelo Espírito de Deus. Foi Deus que o inspirou. Eles estavam escrevendo, mas quem estava vos ditando era o Espírito Santo. É igual na escola, quando a professora está ditando, a gente está escrevendo, mas aquelas palavras não são nossas, é da professora. É ela que está dizendo. A gente só está escrevendo. E é assim foi com os apóstolos. O Espírito Santo ditou para eles, mas eles escreveram, mas era o Espírito Santo. Por isso, queridos, essa palavra é digna de toda aceitação. A Bíblia Sagrada é digna de todo o nosso amor, de toda a nossa fé, de toda a nossa confiança, de toda a nossa reverência e respeito, porque ela é a palavra de Deus. Queridos, prepare um copo com água, um recipiente, garrafa, o que quer que esteja perto de você, e vamos fazer a poderosa oração da fé. E eu sei, tenho certeza, não duvido, que Deus vai operar gloriosamente na sua vida nesse momento. Você quer ver essa palavra se cumprir? Você quer ver o poder dessa palavra? A Bíblia diz lá em Isaías 53:4 que Jesus já levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Se essa palavra é real, e ela é, você vai ser curado agora. Se essa palavra é real, creia, e ela vai se manifestar na sua vida, porque a Bíblia diz isso, o apóstolo Paulo falou, essa palavra opera em vós que cresce. Se você crê, agora a palavra vai operar na sua vida. Feche os seus olhos depois de ter preparado esse copo com água e façamos agora a poderosa oração da fé. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós nos colocamos em oração, Senhor Jesus. Pai, eu quis transmitir o que estava no meu coração e aquilo que o Senhor transmitiu para mim, Pai, para os teus filhinhos. Senhor Jesus, se eu faltei em falar qualquer coisa, cumprimente no coração dos teus filhos o entendimento desta palavra. E que eles, meu Pai, possam meditar mais vezes no capítulo 1 de João. Esse é o capítulo 1 de 1 João. E o Senhor ali tem relíquias, mistérios e tesouros sagrados para aquele que busca. Como era lindo, Senhor, no passado, quando se falava tanto sobre mistérios de Deus, sobre na Bíblia ter mistérios, era tão lindo, era uma coisa assim que despertava o interesse das pessoas na Bíblia, era algo que despertava curiosidade. Hoje, Senhor, o pessoal tem curiosidade de ver o que está acontecendo nas redes sociais, o que está acontecendo no mundo, o que aparece nos reels, nos stories, mas falta curiosidade da tua palavra. Ah, Senhor, eu não estaria aqui, eu não seria um mensageiro, nem um ministro como sou hoje, se o Senhor, Pai, quando eu tinha 11 anos, despertasse o desejo de eu conhecer a Tua Palavra. Os versículos que eu conheço hoje, decorei de cor, Pai, foi porque eu quis e despertou em mim o desejo de conhecer a Tua Palavra. E assim, Pai, eu queria ler e eu ficava com curiosidade, mas o que será que diz? Que história será essa? O que será que o Senhor Jesus disse? O que será que é a Epístola de Paulo aos Romanos? O que o apóstolo Paulo diz para os Coríntios? E isso, Pai, me alimentava-me espiritualmente. É tão lindo e hoje falta isso para os meus irmãos, Pai. Como nós vamos falar em avivamento se não há nem conhecimento bíblico, meu Deus? Se não há nem conhecimento da Tua Palavra? A Bíblia diz que o povo sem entendimento, meu Pai, esse será transtornado. E o povo sem conhecimento perece. O sem conhecimento perece, segundo Oséias 4:6. E segundo Oséias 4:12, o povo sem entendimento é transtornado. Pai, hoje o povo nem conhece a Bíblia. Por isso são destruídos na vida espiritual. Por isso não são firmes. E alguns conhecem, mas não entendem. E por isso sua vida é transtornada. É toda mal acabada, Pai. E não é defeito de fábrica. O Senhor nos criou bem. O Senhor nos deu uma boa vida para a gente viver. É erro de conservação, Pai. Quando nós compramos um alimento, está lá as instruções de como conservá-lo. Se a gente não conserva do jeito certo, ele se estraga. Ele pode ter vindo perfeitamente de quem o produziu. Mas, se quem o tem não conservar, ele se extravia. Assim também é o poder. Assim também é a vida de Deus em nossos corações, meu Pai. Se nós não cuidarmos, se nós não conservarmos como devem conservar, e como? Observando conforme a Tua Palavra. Eu não estou, Senhor, me baseando em achismo meu ou no que eu inventei, a Tua Bíblia, Pai. É Salmo 119, versículo 9. Como um jovem, como uma pessoa pode conservar puro o seu caminho?
observando conforme a sua palavra. Ah, Senhor, nos conserve em ti, nos dá do óleo da unção. Tua palavra em Eclesiastes 9:8 diz: sejam sempre alvas tuas vestes e nunca falte o óleo da unção sobre a tua cabeça. Ô Senhor, as vestes do teu povo muitas das vezes estão manchadas, Pai, não tem sido conservada pura. E se o Senhor voltar e eles estiverem nessa situação, eles não vão subir, porque só vai entrar no céu quem for lavado, quem for remido no sangue do Senhor Jesus, aquele que for santificado pela verdade, que é a palavra de Deus, conforme João 17:17. Ah, Senhor, nos purifica com teu sangue, que nos purifica de todo pecado, nos lava, nos santifica, perdoa as nossas misérias, perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa, meu Pai, os nossos erros. E, Senhor, assim como na cruz garantiste o perdão de Deus e nós recebemos agora, o Senhor nos garantiu a cura. Nos cure agora, Pai. Nos cure agora no nome do Senhor Jesus, porque temos certeza que é a tua vontade nos curar. E, Pai, como teu ministro e teu representante, no teu lugar, Senhor Jesus, o Senhor não está aqui em carne, mas está em espírito. Eu, Pai, oro no nome do Senhor Jesus Cristo e dou uma palavra de ordem a todo e qualquer espírito de enfermidade. Eu te dou uma ordem no nome do Senhor Jesus Cristo. Saia daí agora. Saia do corpo desse meu amado ouvinte, no nome do Senhor Jesus Cristo. Todo e qualquer espírito mal que ouve a minha voz, saia pela autoridade do Senhor Jesus Cristo. E, Pai, que essas pessoas recebam cura, recebam alívio, recebam paz, recebam do amor de Deus em suas vidas. No nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Esse copo com água seja nele impetrado o poder de Deus, abençoado. E ao bebermos dele com fé, recebemos cura, bênção, milagre e maravilha de Deus. Senhor, Pai, cumpre isso em nossas vidas. Nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, toda a glória seja dada a Jesus. Sinta-se bem, sinta-se em paz. Beba desse copo com água com fé. Eu também vou beber. Diga comigo, graças a Deus, que nos dá a vitória através de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, sintam-se bem. Você está bem? Que bom. Que bom. Eu espero que esteja assim. E eu sei que você está. Porque Deus não falha. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para não cumprir aquilo que ele prometeu. Ele promete, ele cumpre. Nós podemos confiar sempre. Recorde-se sempre que Deus é fiel. Recorde-se sempre que ele está no controle da sua vida. E ele está cuidando de você, da sua casa e da sua família. Por isso, tranquilize-se. Se você fazer o que Jó fazia, Deus vai fazer o que ele fazia para Jó também. O que Deus fazia para Jó? A Bíblia diz em Jó capítulo 2 que Deus cercava com muros de fogo a Jó, sua família e seus pertences. Que coisa linda, não é mesmo? Faça o que Jó fazia. O que ele fazia? Havia na terra de Uz um homem íntegro, justo, que temia Deus e apartava-se do mal, e seu nome era Jó. Faça essas 4 coisas e viverás muito bem, na paz de Deus. Queridos, um grande abraço do Senhor Jesus Cristo, do missionário Samuel Rosa. Deus abençoe todos vocês. Lembrai-vos que temos orado pelas pessoas aqui, do livro da oração. Você, se quiser estar incluso, você pode botar aí nos comentários, ore por mim. Colocaremos seu nome, estaremos orando por você. Irmã Nelcida Rosa, irmão Fabiano Quadros, irmão Valmir Serve, querido Ivonete dos Santos, Deus abençoe os senhores que estiveram ligadinhos com a nossa live até agora. Que Deus vos dê bênçãos do céu, sejam todos benditos do Senhor dos Exércitos, seja abençoado no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Vão na fé e passem esse dia usufruindo de perfeita paz, no nome do Senhor Jesus. Queridos, até amanhã, às 11 horas da manhã, com outra live. Vida nova em Jesus Cristo, Todo-Poderoso, Deus Forte, Pai e Eternidade. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Até mais.